e o tema é as moedas do reino, a moeda de troca, como que nós vamos entender nessa noite. Porque quando nós tratamos do reino de Deus, existe um reflexo aqui do reino terreno, em que existe um rei. São poucas as nações ainda são no sistema de monarquia, em que o rei é que governa todas as coisas. E um reino terreno aqui, ele deve ter um território, deve ter suas leis, uma língua oficial e uma moeda corrente. Vamos passar para o país, para o nosso país também poderia ser, um território. Nós temos aqui, vamos pegar o Brasil, é o nosso território, a nossa terra, onde nós nascemos, e a nossa língua português, nós temos as leis baseadas na nossa Constituinte, na Constituição brasileira, e também temos a nossa moeda corrente hoje, o real. E dentro desse reflexo do céu, nós também temos um território que é nosso por herança, ganhamos por herança de Deus, aleluia, os céus, a nova Jerusalém, amém? Glória a Deus, nós temos um território. Então esse reino celeste, ele tem esse território, que é chamado dos céus, onde nós passaremos a eternidade. E nós também temos as leis baseadas na Bíblia Sagrada, e tudo aquilo que nós vivemos, e como nós nos conduzimos, como nós nos portamos, a maneira que nós falamos, tudo baseado nas leis que estão contidas na Bíblia Sagrada, aleluia. Temos a língua oficial do céu também, e uma moeda corrente, que é essa moeda que eu quero falar nessa noite juntamente com os irmãos, aleluia. Meus irmãos, e assim como aqui, no céu não é diferente, temos que aprender as regras do reino e como viver neste reino, aleluia. Texto que eu lembro agora aqui, que nós somos extraídos, tirados das trevas e conduzidos para o reino maravilhoso da sua luz, o reino de luz, que é o reino dos céus, o reino de Jesus, aleluia. Meus irmãos, então o primeiro ponto aqui, quando nós falamos desta parte do reino, o primeiro ponto que eu quero dividir com os irmãos é que no reino de Deus não é permitido dívidas, nós ficarmos em dívidas no reino de Deus. Assim como aqui, quando nós devemos alguma coisa, quando nós ficamos devendo a alguém, existe lá o tal do Serasa, do Ceproc, tem mais os outros aí agora, que você fica com o seu nome sujo na praça, aí a pessoa tem que comprar no nome de outro, comprar no nome de um amigo, de um parente, porque o seu nome, seu CPF está com pendências, porque por falta de pagamento, por alguma coisa que aconteceu, que sujou o seu nome. Então, não tem como adquirir bens ou serviços, e fica com a estampa, com a carimbo ali, de um caloteiro, de um trapaceiro, alguém que a gente deve desviar, e passar longe, porque o fulano não é de confiança, o ciclano não é de confiança. Então, meus irmãos, nós queremos ver então o primeiro texto, Romanos 13, do 8 a 10, que nós vamos ler juntos aqui então. Então a Bíblia nos diz que nós não podemos ficar devendo, não podemos estar devendo, não podemos ser devedores. E a Bíblia ali em Romanos 13, 8 diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, veja bem com o que é comparado aqui. E nós temos então, não podemos ficar com esta dívida com ninguém, esta dívida com o próximo, esta dívida com o reino dos céus, com o reino de Deus. Então diz aqui, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Nós temos que, aleluia, exalar o amor de Cristo que está em nós, aleluia, glória a Deus. Pois quem ama ao próximo cumpre a lei, pois esses mandamentos: não cometa, olha o que é comparado aqui, né? Adultério, a morte, ao furto, então e nem cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem a este: ame o próximo como você ama a si mesmo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então veja bem que coisa tremenda é, e como eu disse anteriormente, nós temos e não podemos, aliás, ficar em dívidas no reino dos céus. Assim como aqui na terra nós ficamos com o nome sujo, nós temos também o nome sujo lá no reino dos céus. E a Bíblia vai além, né? Não é só o nome que fica sujo. A Bíblia diz assim que nós não podemos ter as nossas vestes manchadas se nós quisermos entrar no reino dos céus. Aleluia. As nossas vestes têm que estar brancas, não pode ter nem uma contaminação sequer. Aleluia. Se nós quisermos, aleluia, entrar pelas portas deste reino, para todos sempre habitar, para realmente ir para o lar que é nosso, nós temos que estar com as nossas vestes limpas e brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então isso significa amar ao próximo como a nós mesmos, e isto e fala que nós devemos amar o próximo, mesmo que ele tenha defeitos, e tem. Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho defeitos, eu reconheço isso, e eu vou amar o meu próximo com os defeitos que ele tem também. Aleluia, glória a Deus. Ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui, né? Deus já tinha nos tomado para a glória. Aleluia. Então, amar ao próximo como a mim mesmo é amar o meu próximo com defeito, com as falhas que ele tem, com os tipos de personalidades diferentes que nós encontramos. A Bíblia vai mais além, meus irmãos. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se eu amo, eu suporto a quem está ao meu lado. Aleluia. O amor é o vínculo da perfeição, diz Colossenses 3,13. Aleluia, glória a Deus. E aqui engloba tudo, engloba amar o patrão, amar os empregados, amar os vizinhos, os parentes, os irmãos da igreja, amar os perdidos, amar os desviados e assim por diante, meus irmãos. Aleluia. Então, uma das coisas do reino é: eu não posso dever nada a ninguém se não for o amor. Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos praticar isso, meus irmãos. Isso é um exercício diário, é uma coisa que nós temos que ir construindo dentro da nossa vida, e nós temos que nos dobrar a isso, porque é um mandamento, são textos bíblicos, é a palavra de Deus, e se está contido na palavra de Deus, é porque temos que praticar, é porque temos que exercitar isso, e temos que sim, aleluia, amar de verdade uns aos outros. Amém? Aleluia, glória a Deus, amar. Então o reino de Deus não permite dívidas. Aleluia. Então, quando eu falo isso, eu tenho que colocar em prática todas essas coisas.
A palavra do Senhor é por completo, é uma palavra que, como eu disse lá no começo, para ser reino tem que ter território, tem que ter lei. E assim como é aqui na nossa vida terrena, se nós andamos fora das leis, nós sofremos as penalidades que a lei exige. E então vamos, meus irmãos, ter esta consciência e exercitar e praticar o amor uns para com os outros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Fica este alerta então para a minha vida e para a vida dos irmãos e para aqueles que estão nos assistindo também. O segundo ponto então, qual é a forma de pagamento do reino? Como que eu devo exercitar o pagamento no reino de Deus? E alguns textos nos vêm à memória, e um dos mais emblemáticos nós conseguimos encontrar na palavra do Senhor é que eu devo pagar o mal com o bem. Aleluia, glória a Deus. Difícil, né? Mas nós devemos. É o reino, é a moeda do reino, é o sistema financeiro do reino de Deus, né? E tem um texto, eu quero ler com os irmãos aqui, Romanos 12, 20 e 21. Romanos 12, 20 e 21. Porque no reino as coisas de Deus são ao inverso, são invertidas. No reino de Deus, quem quer ser servo, aliás, quem quer ser servido tem que ser servo, tem que servir. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer ser se exalta é humilhado. Quem pratica a humildade é exaltado pelo Senhor. Então nós vemos ali Romanos 12, 20 e 21 que diz assim: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, está falando de inimigo, nem de amigo aqui. Se o nosso inimigo, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, qual que é a forma de pagamento do reino? É o inverso. É o inverso, e aqui a Bíblia é bem enfática, e não dizendo do nosso amigo, não dizendo daquele a quem nós amamos, pagar o bem com o bem, e fazer o bem àqueles que nós amamos, só aqueles que nós queremos bem, só aqueles que estão à nossa volta, que nos servem de algum tipo de interesse. Mas a Bíblia Sagrada vai além disso e diz assim que se o meu inimigo cometer o mal contra mim, eu devo pagar com o bem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui diz aqui que se eu fizer isso, quando eu faço isso, de coração aberto, de coração limpo, com fidelidade, com verdade, a Bíblia diz assim que nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a cabeça daqueles a quem estão nos causando mal. O que é essa amontoar de brasas vivas? Quando nós vemos isso, nós vemos que é a ira de Deus, é o juízo de Deus que é trazido sobre a vida daqueles que tentam nos causar o mal. Meus irmãos, e uma outra reflexão que eu trago para mim, que trago para você: quem é o juiz? Eu? Você? Outro texto que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então, meus irmãos, qual que é a paga? Como que nós vamos pagar? Nos ofendeu? Nós vamos lá e ofendemos também? Não. Devolva com perdão, com a gentileza. Aleluia. Nos humilharam? Humilharam a você, humilharam a mim? A Bíblia Sagrada diz que se baterem numa face, eu tenho que oferecer a outra. Então veja bem, né? Que coisa tremenda. E não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que está falando comigo, com você, conosco nessa noite. Amém? Aleluia. Sempre nós devemos
pagar aquilo que é contra nós com a melhor forma possível. E isso engloba lá o primeiro ponto, que está embutido dentro do amor também, né? Aleluia. Nós devemos amar, né? O reino não permite dívidas. Então, para eu não ficar com dívidas, eu pago todo o mal que tentam nos causar com o bem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Terceiro ponto. Nós vemos aqui que quando eu pago o justo, eu recebo o justo. Se eu pago com perdão, eu recebo perdão. Tem sempre os espertos no nosso mundo, nesse mundo que nós vivemos, que querem nos lograr, querem nos passar a perna nas negociações. No reino, é diferente. O pagamento é proporcional ao troco. Tentam nos ludibriar, tentam nos enganar, nos passar para trás aqui. Mas no reino de Deus, é a moeda pela mesma moeda. Se eu ofereço perdão, eu recebo perdão. Amém? Vamos para o texto bíblico? Aleluia. Mateus 6, 14 e 15. Aleluia. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Aleluia. Então, quando nós oferecemos o perdão, aleluia, nós somos perdoados dos nossos pecados, das nossas dívidas, daquilo que nós temos feito de uma forma que não agradou a Deus, que não agrada a Deus. Então, no reino dos céus, é a justiça pela justiça, a paga pela paga, aleluia. Meus irmãos, e podemos incluir, englobar nisso a lei da semeadura também, quando nós vemos que a Bíblia nos afirma que tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher, aleluia. Então, se eu semeio paz, eu vou colher paz, aleluia. Se eu semeio amor, eu vou colher o amor, aleluia. Se eu semeio justiça, eu vou colher justiça na minha vida, aleluia. Se eu sou honesto na minha forma de tratar os outros, eu receberei honestidade também. Se eu sou justo nas minhas negociações, no comércio em geral, também, aleluia, a justiça virá sobre a minha vida, aleluia, porque é assim que funciona no reino de Deus, aleluia. Glória a Deus. Se eu trato os outros bem, eu também receberei isso, aleluia. E além do mais, meus irmãos, glória a Deus, nós vemos aqui que nós temos que olhar para Cristo e nos espelharmos nele, aleluia, e temos que ter o seu caráter e sermos os seus seguidores de verdade, aleluia, da tal forma, e seguimos todos os passos, porque como se fosse alguém que vai pisando na areia, né? E vai, vamos pegar a areia da praia como exemplo, e vai pisando, vai ficando aqueles lugares aonde aquela pessoa foi caminhando. Assim também deve ser a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Jesus vai caminhando e nós vamos colocando os pés exatamente aonde Ele trilhou, aonde Ele deixou os rastros, aonde Ele deixou o caminho para que nós possamos seguir, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, no reino, o pagamento é justo, é o que nós pagamos, nós vamos receber, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, temos também, como aqui na terra nós temos a linha de crédito também, nós temos uma linha de crédito também no céu. E quem recebe crédito é aquele que merece confiança, né? Crédito monetário, que vai receber um crédito monetário, mas ele tem que ter uma confiança, ele tem que ter um nome antes. Como que se consegue? Com um bom nome na praça, ter uma fonte de renda comprovada e assim por diante.
E aqui nós voltamos aos pontos anteriores e vemos que para eu e você, para nós conseguirmos, nós temos que exercitar o amor, aleluia, glória a Deus, exercitar o amor, amar, e como forma de pagamento, pagar o mal com o bem, como nós vimos, pagar o justo para receber o justo também. E quando nós agimos dessa maneira, nós passamos a ter um crédito com Deus, um crédito no reino de Deus. Então, nós vemos aqui que nós podemos praticar algumas coisas dentro do reino também que vão nos computar esta credibilidade, este crédito, este bom nome no reino dos céus. Se nós levamos uma vida de oração, aleluia, né? Isso vai contando no reino dos céus. Se nós consagramos a nossa vida, se nós temos uma verdadeira paixão, uma busca pela palavra de Deus, se nós damos bom testemunho, se nós praticamos a fidelidade aqui dentro, fora, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa parentela, se nós realmente provamos a nossa fé, que nós temos que a nossa fé é verdadeira. Eu lembro de uma passagem do rei Ezequias, que exemplifica muito bem isso, quando nos fala esta questão de termos crédito com Deus. E nós lembramos muito bem da passagem que ocorreu com o rei Ezequias, e o profeta chega para ele e fala: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, a tua existência vai se findar. E então ele se vira para a parede e fala com Deus, aleluia. E ele fala nessa questão de crédito, que ele tinha crédito, ele tinha um bom nome com Deus. Certamente ele era uma pessoa que praticava o amor, que pagava o mal com o bem, e ele praticava a justiça. Então, portanto, ele era uma pessoa também que buscava o Senhor, que tinha uma vida de consagração na presença do Senhor, que tinha uma vida exemplar, para o ponto de ele chegar e falar com Deus: ó Senhor, eu tenho crédito contigo, aleluia, glória a Deus, eu tenho crédito com o Senhor. E Deus, então, naquele momento, muda o seu decreto de morte, acrescentando a ele mais 15 anos de vida, aleluia, porque tinha crédito nos céus, aleluia. E eu fiz essa pergunta para mim, e faço para cada um de nós aqui nessa noite, para você que está em casa também nos assistindo: temos crédito nos céus? Como que está o nosso crédito perante o nosso Deus no reino dos céus? Será que nós teríamos essa mesma ousadia se chegasse uma sentença sobre nós e nós chegássemos e falássemos: Deus, o Senhor tem visto a minha vida, eu tenho praticado o amor, Senhor, eu tenho pagado o mal com o bem, eu tenho tentado ser justo, eu tenho buscado a justiça dentro do teu reino, eu tenho tentado andar no teu caminho, trilhando ali os teus passos, colocando os pés onde o Senhor quer que eu coloque. Senhor, olha para a minha vida, eu tenho crédito contigo, aleluia, glória a Deus. Que nós todos possamos ter esse crédito com o Senhor nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós podemos ter esse crédito no reino de Deus, podemos ter esse crédito, ter essa vida em que Deus possa olhar e possa se alegrar conosco, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós temos também o último ponto aqui, que é o ponto 5, nós temos como também a possibilidade de nós pouparmos no reino de Deus. Temos uma poupança no reino de Deus. Nós vamos ir para o texto de Mateus 6, do 19 até o 21. Mateus 6, do 19 até o 21.
que nos diz assim, que é para nós não acumularmos tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Mais um lá, o 21 também. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas interpretam esse texto, quem sabe, de uma forma uma forma errônea, uma forma de negativo, que é para nós não possuirmos nada na terra, nós não buscarmos nada, porque aqui a traça vai roubar, o ladrão vai roubar. Não é disto que a palavra está falando, porque nós lemos o último versículo, que aonde está o nosso coração, está o tesouro está o nosso coração. Então nós vemos, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, não diz que está proibido de nós termos as coisas, mas é onde está o nosso coração, de que forma, onde nós temos poupado, aonde nós temos investido no reino de Deus, para que nós possamos ter uma poupança, onde nós podemos ter saldo no céu, saldo positivo, aleluia, onde nós possamos ter algo que possa nos proporcionar, aleluia, esta caderneta de poupança celestial, né? Aleluia. Então, nós vemos aqui que, se nós só nos preocuparmos com aqui, só fizermos a nossa poupança aqui terrena, nós vamos estar incluídos naquele versículo em que diz assim, com aquela parábola que diz assim, que chega-se para aquela pessoa e diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, você só acumulou tesouros aqui para este mundo, só para agora, e não se preocupou com o futuro, com a vida vindoura, com a vida celestial, com aquilo que irá acontecer, que está por vir ainda. Então é isso que o texto diz, aleluia. Nós devemos acumular o nosso tesouro lá no céu, aleluia, se preocupando com aquilo que realmente interessa para as nossas vidas. Vamos trabalhar aqui sim, vamos conquistar as coisas aqui sim, porque Deus nos chamou para ser cabeça, aleluia, para nós sermos influentes aqui, aleluia. Por muito tempo se falou tudo contra todas essas coisas, e hoje nós estamos recebendo a penalidade disso, porque nós estamos vendo que as coisas foram dadas a Satanás, e nós, com esforço, agora estamos tentando recuperar de novo as coisas que foram dadas a ele. Falaram que tantas coisas eram do diabo, isso não, porque isso é do diabo, e isso é do diabo, isso também é do diabo, e foram dando legitimidade para ele nessas coisas, e nós estamos agora como igreja, sendo despertados a buscarmos novamente aquilo que foi dado a Satanás, porque, aleluia, Deus nos levantou para sermos influentes aqui, aleluia, em todas as áreas, aleluia. Na área, se você é um empresário, você ser um empresário de influência na cidade. Se você é alguém que trabalha na fábrica, um empregado também, que você seja um empregado, o melhor empregado da fábrica, e assim por diante, aleluia. Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, sim, nós devemos fazer a diferença, aleluia. E é disso que se trata o texto, que nós temos sim que conquistar as coisas terrenas, mas nunca nos esqueçamos, aleluia, do texto também que diz assim, que eu devo buscar em primeiro plano o reino dos céus, e as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa vida, aleluia. É disso que se trata,
aleluia, nós temos essa poupança no reino de Deus, e principalmente também na nossa vida espiritual. Vamos lembrar que da outra passagem das 10 virgens, o que aconteceu, aquelas que não pouparam, que não tinham reserva na sua vida, sofreram o dano de serem condenadas eternamente, mas aquelas que pouparam, aquelas que tinham azeite de reserva, aleluia, foram as que entraram no reino dos céus, aleluia, para habitar com o Senhor para todos sempre. Aleluia. Então nós devemos, meus irmãos, sempre ter uma vida abundante de oração, uma vida abundante de leitura da Bíblia, de busca, de intercessão, de entrega mesmo, uma vida também envolvida com as coisas, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com as programações da igreja, com tudo que nós possamos fazer do bom e do melhor para Deus, para que nós possamos ter reservas também no reino de Deus. Aleluia, a glória a Deus, aleluia. Então nós vemos isso, porque aqui, como diz, a traça vai comer, pode ser lá a cortina do palácio mais luxuoso que tem na face da terra, vai lá a tracinha e vai lá comer a cortina, né? Aleluia. O banco do carro lá mais luxuoso que tenha, ou a casa mais bem guardada que for, uma hora ou outra ela sofre, ou um roubo, alguma outra coisa. Então, meus irmãos, o nosso coração deve estar no tesouro que nós vamos acumular para a glória, para todos sempre, para o reino dos céus. Amém? Aleluia. Então vamos, meus irmãos, praticar essa parte de como é feita, são feitas essas moedas de troca dentro do reino de Deus. Amar acima de todas as coisas, amar, também pagar o mal com o bem, também ser justo para que recebamos a justiça, termos crédito no reino, e também temos uma poupança no reino também, aleluia, para que possamos ter azeite de reservas em todas as áreas da nossa vida, amém? Aleluia, glória a Deus, para que não venha faltar em algum momento da nossa vida, para que não venha, você tem que levar uma vida de oração, para que quando alguém venha pedir oração, você tenha algo a oferecer para aquela pessoa. Você tem que viver uma vida de consagração, para que quando o inimigo, uma consagração com reserva ainda, quando o inimigo vier contra as nossas vidas, nós estamos fortalecidos no Senhor, aleluia. Nós devemos viver todas as áreas em abundância, para que possamos vencer os dias maus, amém? Aleluia. Nós temos pregado isso também na vida financeira aqui também, né? Nós não podemos viver só o que basta para que possamos viver, né? Tem uma pessoa em comum que a gente conhece, que até falou com o pastor Hudson, né? Se eu viver só para eu comer, tá bom, né? E agora está doente e não pode pagar o remédio porque ele pediu dinheiro só para comida, né? para comer e vestir, né? Então, isso nós podemos aplicar também na nossa vida espiritual, né? Levar uma vida, vou orar, né? Vou ler a Bíblia assim mais ou menos, vou orar mais ou menos, vou me consagrar mais ou menos, vou viver uma vida mais ou menos espiritual também. Isso é faltar, não ter, para quando vier os dias maus, nós podemos ter azeite de reserva, para que nós possamos passar, aleluia, cantando o hino da vitória pela batalha que nós estaremos enfrentando no dia a dia, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé? Eu quero orar pela tua vida, quero abençoar a tua vida.